Eu vim aqui hoje falar dos livros que eu li da Isabel Allende. Seguinte, eu li 6 livros dela e eu acabei de terminar acabei de terminar 1 hora atrás, um deles. E aí eu decidi fazer esse vídeo porque a Isabel Allende é uma das minhas escritoras favoritas e é a única pessoa que tá me salvando nos últimos 2 anos, 2. Que eu tenho certeza que se eu pegar algum livro dela pra ler, eu vou conseguir terminar, basicamente. Porque mesmo se a história não me agradar, a escrita dela é tão boa que eu consigo levar o livro, pelo menos. Porque eu sou o tipo de pessoa que abandona muito fácil livros. Quando eu não curto, eu não consigo terminar. Pode estar, 10 páginas de completar. Se tiver ruim, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade mental. E daí, eu li 6 livros dela, e eu vou falar um pouquinho sobre eles, com ordem de gostei menos pra gostei mais. Então, o que eu acabei de ler, que foi o que eu gostei menos, foi De Amor e Sombras. De Amor e de Sombra. Que eu comprei por R$10 no sebo da minha cidade, Recife. E quando eu comprei ele tinha capa. Eu comprei na hora, eu peguei no sebo e aí o rapaz fez, é R$10. E eu fiquei muito feliz. Depois que eu notei que tinha um buracão na capa de trás, que ela caiu ontem. Então foi realmente o destino ele se destruir enquanto eu lia. Mas aí o livro fala sobre a história desse casal, basicamente, a Irene e o Francisco, que eles estão vivendo a ditadura. Não fala o país exatamente, mas é como se fosse o Chile ou algum país da América Latina, porque quase todos passaram por ditaduras. Mas como eles falam um pouco sobre montanhas e sobre uma paisagem muito específica do Chile, provavelmente ela quis remeter ao país dela mesmo, né? A Isabel A Isabel Allende é chilena, nasceu no Peru, viveu em vários outros países, mas se considera chilena. E aí, esse livro é bem básico da Isabel Allende, né? Normalmente ela fala de ditaduras, normalmente tem uma história de amor, normalmente se passa no Chile, então é bem o básico dela. E ela conta mais do que o personagem principal, né? Então ela conta que é essa coisa que eu mais gosto, assim, os meus livros favoritos são livros que não contam uma história só dos protagonistas ou só do protagonista, mas se expande para contar um pouco da vida das outras pessoas que vão circundando eles. Então se aparecem outras pessoas, você conta um pouco das características. E a Isabel Allende tem muito isso de ser realista na história que ela está contando, mas ao mesmo tempo ser positiva, sabe? Eu sinto muito isso nos livros dela, que ela vê a vida de uma forma bonita. Então mesmo quando as pessoas são horríveis, quando as pessoas são, sei lá, tipo a Beatriz Alcântara aqui do livro, que tem o mesmo nome que eu, e eu não me orgulho disso, porque ela é uma péssima pessoa. Mas é isso, ela é uma pessoa tridimensional, na verdade, ela não é péssima. Ela é uma mulher que meio... que a gente viveu muito no bolsonarismo, né? Que essas mulheres são meio alheias, assim, à vida, e aí acaba acreditando em qualquer lorota que contam pra ela. E essa mulher tridimensional, que ao mesmo tempo que ela é boa pra filha dela e pra família, ela se importa, ela vive a vida, ela sai pra conhecer namoradinhos e tudo isso, ela é uma personagem interessante, ela é burra. E a Isabel consegue tratar essas pessoas com verossimilhança, né, assim, com a nossa realidade, mas ao mesmo tempo de uma forma positiva, mostrando beleza nessas pessoas e nas situações, mesmo as situações mais complicadas e doidas, ela consegue mostrar beleza e positividade, e é isso que eu mais amo nela. E esse livro eu não curti tanto, porque foi um livro meio, não parado, mas que não me chamou tanta atenção, assim. E eu já tava numa época agora, né, final de ano, começo de ano, que eu tô com pouquíssima concentração, então eu precisava de alguma coisa que realmente me cativasse, e não foi esse livro, mas eu consegui ler até o final, fiquei interessada o suficiente, né. E foi um bom livro, tem história dos familiares de cada um deles, tanto da Irene, mas principalmente do Francisco.
e dos familiares que eles vão descobrindo, né, das famílias, das complicações, das famílias que vão sofrendo violência na ditadura. E é muito interessante, eu gosto muito de histórias com famílias e irmãos e tudo isso. Então, foi ok. O segundo que eu menos gostei foi Longa Pétala de Mar. É um livro até famoso, assim, porque é um livro recente dela. Mas eu não curti tanto porque foca muito em guerra. E eu não sou muito do negócio da guerra, não me importo tanto, sabe? Porque eu acho que a gente já lê tanto sobre isso, já viu tanto filme, já conheceu tanta coisa, que me botou uma guerra, eu já tô sem saco, assim. Mas no Passa da Metade, melhora, porque aí eles focam mais nos personagens, em como eles vivem em outro país, né? Porque eles imigram... Ah, eu esqueci de contar a história, tudo bom? É o seguinte, eu na verdade esqueci um pouco, mas, mas é o casal que vem da Espanha, é o Vitor, que é um cara mais introspectivo, é um cara super legal, um personagem muito bom. Na verdade não é um casal, eles formam um casal depois. Oi, tudo bom? Mas não é spoiler, né? Não sei se... Na Isabel Allende não existe muito spoiler não, porque a ideia é que você curta a narrativa dela. Mas enfim, são personagens que estão emigrando de um lugar para o outro. E aí no começo trata muito dessa parte da guerra, do sofrimento deles, de como eles passam por tudo isso, chegam na América Latina e vão construindo a vida deles. E a parte que eu mais gostei foi a parte da família, né? Então, quando a família vai se criando, quando vão criando vínculo entre essas pessoas, esses personagens, é a melhor parte pra mim. Eu curti, mas eu tive um período que eu quase abandonei. Então, do começo ao meio eu tava enchendo o saco, eu não queria ler direito. Mas aí, como era Isabel Allende, eu parei por um tempo, voltei, e quando eu voltei eu curti. Eu gostei do meio pro final. O terceiro lugar, de baixo pra cima, é Valuna. A Valuna eu comprei nessa... Eu compro os livros no sebo, eu adoro essa edição. Mas eu compro os livros no sebo que estão bem passados, assim, né? Eu curti, eu gostei bastante. Eu gostei da personagem, a Valuna, ela passa por muita coisa. Eita, mulher pra passar por coisa. Tudo que é problema, ela tá se metendo nos problemas. Ela adora. A vida dela é muito agitada. Ela se mete em tudo e passa por muita coisa, e é muito legal. E ela conhece os personagens, são muito bem feitos. É muito interessante. Eu gostei principalmente dela criança, assim. Ela nasceu a mãe que foi ajudar um índio que estava doente. E acho que o índio foi pra casa dos patrões da mãe. E aí ela foi ajudar o índio e ela ajudou bastante o índio. E aí o índio, não sei se ele melhorou. Acho que ele melhorou e foi-se embora e nunca mais ligou. Mas aí ela cresceu circundada por mulheres. A mãe, outra mulher que trabalhava como empregada também dos patrões dela. E aí o patrão dela era super rígido, mas ela meio que gostava, assim, do patrão. Enfim, tem muitos personagens, tem muita história, tem muita coisa. Que, assim, chega até a você esquecer de metade, porque é realmente muita coisa, mas eu adoro isso, de ser algo bem recheado. A única parte que, assim, me fez cair um montão o livro foi um negócio muito bizarro que acontece no final, sobre... que é meio pedofilia. É pedofilia. É uma pedofilia meio romantizada, sabe? Um negócio bizarro, assim, que acontece. E aí, quando aconteceu, já... Ai, não... Mas, enfim, passou, né? É um bom livro. E aí, nós temos o famosíssimo, o clássico da América Latina, que é A Casa dos Espíritos. O que é que aconteceu com a capa dele? Então, eu, quando li esse livro, em 2020, eu achei horrível a capa. E aí eu tive a grande ideia de fazer uma capa pra ele, de tecido. E aí eu peguei uma blusa velha que eu tinha, de bicicletinhas, e aí eu colei na capa. Eu fiz essa tortura mesmo. Eu acho que eu me arrependo um pouco, mas é isso, faz parte. Mas aí li, não tinha expectativa nenhuma, não sabia direito quem era Isabel Allende, não sabia o que significava. Mas aí me apaixonei demais. Só que eu lembro muito pouco, porque assim, são muitos detalhes. É uma família muito massa, assim, as partes que eu mais lembro são dos personagens mesmo.
a parte da família e como eles se desenvolvem, e das mulheres, que são a Clara, a Alba e a Blanca, eu acho. São todos nomes de branco, né, de coisas claras. E elas são clarividentes, mas não tem nada muito a ver com espírito, não. É uma história da Isabel Allende. Então, assim, fala sobre personagens bem descritos, e amores, e família. Foi muito importante pra mim, acho que abriu muitas portas. É um livro clássico da América Latina. É muito importante que todo mundo leia. Eu acho interessante começar pela Casa dos Espíritos, porque eu acho que é o livro que mais vai impactar as pessoas. Um livro super completo. É um livro grosso, então você tem que ter um tempinho, mas na verdade voa, assim. A escrita da Isabel é muito fácil de ler. É muito fácil de esquecer também, se você não prestar atenção, porque são muitos detalhes. Mas é muito gostoso, eu acho que vale a pena começar por ele. E aí vem Violeta, que foi o livro que eu li no começo do ano passado. E eu achava que ia ser o meu favorito dela, porque realmente me impactou muito. Eu li com muita facilidade, é muito gostoso, assim, a história é muito cativante, é uma história muito diferente, sabe? É um foco em mulheres reais que raramente você vê em livros. São personagens tão bem construídas e tão realistas que parecem pessoas que você convive realmente. Ao mesmo tempo vivendo histórias muito interessantes, né? Muito mirabolantes, assim. Tem tudo aqui nesse livro. Essa história em si é acompanhando a Violeta desde muito criancinha até ela muito velhinha, né? Até ela morrer. Então é interessantíssimo tudo que ela passa na vida, os casamentos, os amores, os filhos, os trabalhos. Ela é muito trabalhadora, ela conquista muita coisa com muita garra, assim, na vida dela. Vale muito a pena. Eu acho que é o livro mais fácil de ler, assim, sabe? Mais do que o Casa dos Espíritos, porque ele é mais gostoso. Mas como o Casa dos Espíritos é o clássico, eu recomendo que comece por ele, mas Violeta logo em seguida. Foi uma experiência muito, muito incrível, é muito massa. E aí, o primeiro lugar, o livro que eu mais gostei de Isabel Allende é Paula, Nomes de Mulheres no título. Ela é bem básica com o título, né? Eu acho até que ela não é muito boa, porque a Casa dos Espíritos não tem nada a ver com os espíritos, quase, assim, pouquíssimo. Violeta é Violeta, Paula é Paula. Paula realmente faz um pouco mais de sentido, porque é o livro sobre a filha dela. A filha da Isabel Allende, que é essa mocinha aqui da capa, esse é um livro também super velho, eu comprei no sebo. Eu adoro comprar livro no sebo, porque os livros da Isabel Allende são muito caros, as novas edições, né? E como são livros escritos há muito tempo, porque a Isabel Allende é uma senhora já, né? Ela deve ter seus 80 e tantos, e ela começou a escrever com 40. Inclusive, ela conta esse processo nesse livro, é bem interessante. Então, já tem 40 anos aí que as edições dela vão saindo, em diversas edições, é muito fácil achar no sebo, mais barato do que tá na Amazon. Mas, bom, Paula fala sobre a filha dela, que ela era muito apegada, era uma pessoa muito jovial e alegre, e que se importava muito com as outras pessoas. Então ela participava muito de caridade, ela era muito estudiosa, ela era muito dedicada às pessoas mesmo, e todo mundo gostava dela. E ela tinha uma doença, que eu esqueci o nome exatamente, mas é uma doença genética que não tem cura. Ela acaba ficando em coma, começa o livro já com a Paula entrando em coma, e aí a Isabel, ela fica tão desnorteada que o jeito dela de lidar com tudo isso e lidar com as horas que ela passa cuidando da filha no hospital e ficando com ela é escrevendo. Então ela vai escrevendo cartas para a filha dela, para quando ela acordar, que ela possa ler, e vai contando a história da vida, tanto da Paula quanto dela mesmo, da Isabel, da família dela, do que está acontecendo enquanto a Paula está doente, como o marido da Paula está se dedicando a ela, como o sogro está vindo visitar, tudo o que está acontecendo ela vai contando em cartas. E aí é belíssimo, nossa, porque ela fala tanta coisa. É um livro grosso, mas é tanta coisa tão interessante, sabe? A vida da Isabel Allende
A família dela é interessantíssima. Eles passam por muita coisa, né? Por esse período de ditadura, de crescer com o Chile, né? E crescer com a América Latina toda em ebulição e mudando e tudo isso. E a Paula também é algo que você sente muito no seu coração, porque era uma filha muito amada. Eu tô falando no passado porque, assim, é bem óbvio que ela morre, né? Se você... Quem começa a ler esse livro vai logo pesquisar no Google o que aconteceu, ou quem era ela, ver uma foto e vai ver que ela morreu. É doído, mas você vai sentir o que você sentiria se fosse uma surpresa pela escrita da Isabel Allende, sabe? No momento em que ela vai aceitando que a Paula não vai voltar, que a Paula tá... Todas as fases da doença, porque não é uma doença rápida, não é uma doença que ela morre rápido ou que ela simplesmente fica completamente em coma por muito tempo. Ela vai melhorando e piorando, melhorando e piorando. Então a Isabel e a família vai criando esperança e vai perdendo essa esperança e tudo vai se transformando. E é muito massa. É tudo, assim. A parte do amor da Isabel Allende tinha pelo namorado da época. E é interessantíssimo você olhar no Google e você ver que ela já mudou. Ela já não tem mais o marido que ela tinha nessa época aqui. Aos 60 anos, eu acho que ela tinha quando escreveu esse livro. Ela já, aos 80, já está apaixonada de novo. Ela é rapidíssima no gatilho. Quero ser Isabel Allende. Esse livro é realmente mágico demais. Quando eu estava lendo, tudo que eu queria fazer era só ler. Eu queria sentar um dia inteiro e ler durante 12 horas seguidas. É realmente muito mágico. Bom, foi isso. Essas são minhas recomendações. Eu vou continuar lendo Isabel Allende quando eu tiver mais uma quantidade significativa de livros dela, assim, mais pelo menos uns 5. Eu vou fazer outro vídeo, porque a mulher escreve muito. Escreve, ela é uma máquina de escrever. Mas eu vou fazer outro vídeo porque eu acho que é interessantíssimo como uma mulher da América Latina conseguiu ter tanta visibilidade internacionalmente por ser uma escritora, assim, bizarramente boa. E ela precisa que mais pessoas, principalmente brasileiros, né, porque é um país que às vezes esquece de olhar para dentro do próprio continente, olhar para dentro do próprio país. Precisa ser mais lida, precisa ser mais conhecida. Então, é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.